Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha aqui nesse plantão especialíssimo. Estádio Newton Santos, templo sagrado do futebol, templo onde o novo Botafogo vai ressurgir com muitas glórias, com muitos títulos e novas histórias para a gente poder viver e contar, né? Essa é a minha esperança, é a esperança do torcedor, dos mais de 5 milhões, 6 milhões de torcedores espalhados por esse país, pelo mundo inteiro, porque tem botafoguense em tudo que é lugar, até na Nova Zelândia tem botafoguense, apaixonados pelo Botafogo, ansiosos por um ano de 2022 diferente, porque o ano de 2020 / início de 2021 foi traumático e em 2021 voltamos no campo para a Série A e queremos muito mais do que participar dos torneios. Para isso existe um planejamento para 2022. Vocês já tiveram acesso ao planejamento do Botafogo de Futebol e Regatas para 2022, certo? O 14º lugar no Campeonato Brasileiro, né? Uma perspectiva, uma expectativa, né? Até as oitavas da Copa do Brasil, já que o Botafogo já está na terceira fase, né? Teria ali a quarta fase, as oitavas de final, né? Seria uma coisa muito modesta, né? Esse é o planejamento do Botafogo de Futebol e Regatas. Por que eu estou falando isso, né? Botafogo de Futebol e Regatas, ora, vai ser de quem? Mas lembre-se que tem a Botafogo SA, que pode ter um grande investidor no segundo trimestre. E aí o planejamento vai ser outro, o planejamento vai ser todo diferente. Por que eu digo isso? A equipe do Jorge Braga, do Lênin Franco, presidente do Césio Melo e sua equipe, eles fazem planejamentos bimestrais, trimestrais, às vezes até mensais, que são planejamentos com o Botafogo que a gente tem agora. Michael Martins está ali acenando, é isso mesmo? E é isso mesmo. O planejamento tem que ser feito com o que a gente tem agora. O que temos agora é o Botafogo de Futebol e Regatas. Então a gente faz o planejamento para 2022 com o orçamento que a gente vai ter como Botafogo de Futebol e Regatas, com o orçamento do Campeonato Brasileiro da Série A, com o orçamento de 20 mil sócios torcedores. A gente pode chegar a 40, 50 mil, com certeza. A gente pode ter um time muito melhor, muito mais competitivo, com certeza. E ainda mais considerando que no segundo trimestre a XP Investimentos quer apresentar o projeto, na verdade já está apresentando, já quer trazer um grande investidor para assumir o Botafogo, 51% das ações da Botafogo SA, já no segundo trimestre de 2022. Aí o planejamento é diferente. Mas, como Botafogo de Futebol e Regatas, basta olhar o cenário nacional. O que significa disputar um Campeonato Brasileiro com uma perspectiva de 14º lugar? Além da premiação com valor fixo, né, o 14º lugar, ele tem uma perspectiva de disputa de Sul-Americana, não é isso? E aí é a pergunta central desse vídeo. O que vocês acham mais rentável esportivamente para o Botafogo? Disputar uma Sul-Americana com chance de título ou disputar uma Taça Libertadores focando em oitavas, quartas de final e depois ver o que dá? A gente precisa raciocinar também em cima disso, né? Porque se for o Botafogo de Futebol e Regatas, vamos olhar para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele traz algumas equipes pequenas, né, tentando ser médias no cenário nacional, na Libertadores. Caso do Fortaleza, Red Bull Bragantino, ano passado estava brigando para não cair, esse ano também já está na Libertadores, né? O próprio Atlético Paranaense, que está lá embaixo, né? Eu falo assim porque eles mudaram o nome, né? Coisa maluca. Mas conquistaram a Copa Sul-Americana, né? E posso falar até do Ceará. O Ceará, que há 4 rodadas era quase Z4, agora está quase na Libertadores. Então esse é o Campeonato Brasileiro, gente. Esse é o nível do futebol brasileiro no momento. Você tem 2 equipes, 3 equipes, que são muito diferenciadas pelo poderio econômico, e o resto está ali, brigando por tudo. Um Santos que estava no Z4 poderia, se tivesse uma melhor campanha, se aproximar mais da Libertadores. O Ceará, que estava perto de Z4, já pode garantir vaga em Libertadores com mais 1, 2 vitórias, né? Um Fortaleza que ano passado estava disputando para não cair com o Botafogo. Estava disputando para não cair com o Botafogo. Está na Libertadores. Então, o planejamento do Botafogo é claro. Como o Jorge Braga fez esse ano, não, nosso foco é 4º lugar.
Porque o foco é G4. Quarto lugar é a perspectiva mínima. Botafogo é o primeiro lugar garantido. Tá? Da mesma forma, ano que vem, 14º lugar. Isso aí é uma coisa garantida, né? O Botafogo fazer um campeonato tranquilo, sem sustos, mas que a gente possa disputar uma Sul-Americana com certeza, ou quem sabe disputar uma Libertadores. Mas eu confesso para vocês, vou dar minha opinião, gente. Eu prefiro em 2023 disputar a Copa Sul-Americana. Não é pensar pequeno, não. O Botafogo está iniciando um projeto de voltar a ser gigante, voltar a ser referência. Daqui a 2 anos, se nós disputarmos a Taça Libertadores da América, o máximo que pode acontecer é a campanha de 2017, com um time operário, com um time, enfim, não vou dizer ruim, era um time guerreiro, era um time raçudo, que tinha alguns jogadores ali com qualidade técnica, sim, mas em geral, um time que poderia até ter sido campeão da Libertadores, mas não foi. Tá? Então, o Botafogo, se disputar a Libertadores, ele disputa como o Fluminense, como franco atirador tentando chegar numas quartas de final. Ele disputa como o Fortaleza vai disputar, como o Red Bull Bragantino. São equipes que não vão ser campeãs da Libertadores, a não ser que um desastre, uma hecatombe técnica aconteça e os grandes favoritos sejam eliminados nas oitavas, nas quartas, né? Enfim, a Copa Sul-Americana já é um torneio de equipes medianas para ruins. Tanto que a final, a pior final de todos os tempos, Atlético Paranaense e Bragantino, né? 3 pagantes, 1-0, sei lá, nem se teve melhores momentos, né? Então o Botafogo acho que precisa focar em disputar um torneio internacional em 2023, com certeza, para ganhar título. Então, na minha opinião, a Sul-Americana seria mais bem-vinda. Torcida do Botafogo, esse estádio aqui, meus amigos, quem se lembra? Fizemos caldeirão contra o Nacional do Paraguai, fizemos caldeirão contra o Bahia, uma pena que não tínhamos goleiro à altura daquela ocasião. Com todo respeito aos atletas que lá estavam naquela época, né? Mas 2 goleiros da base do Botafogo estavam segurando o rojão enquanto o Gatito se recuperava de lesão. Mas esse estádio pulsou e os adversários sentiram na Sul-Americana, sentiram na Libertadores e o Botafogo não passou pelo Grêmio porque foi roubado aqui, um pênalti em cima do Gilson, que a arbitragem não deu, e não soube ganhar o jogo em Porto Alegre, tá certo? Então, gente, o meu plantão é para parabenizar a torcida do Botafogo também, que é guerreira. Mais de 35 mil ingressos vendidos, a expectativa que já era de casa cheia, vai ser de casa lotada. Os outros 4 mil ingressos disponíveis para o Guarani, apenas 400 foram comercializados, então a Sul vai estar vazia, mas esse estádio vai estar pulsando. Parabéns a vocês, torcedores. Não sei se ainda tem ingresso vendendo pela internet, tá certo, galera? Mas corram, porque se tiver, são poucos. No plantão das 6 horas, a gente vai falar de uma situação chata que aconteceu em questão de torcida, venda de ingressos, mas eu vou deixar para o plantão das 6 horas porque a gente vai apurar isso com a diretoria para ver o que aconteceu, para não passar uma informação aqui panfletária para vocês. Mas como o canal Gigante Glorioso é um canal da torcida do Botafogo, é um compromisso nosso também denunciar aquilo que não está certo e bater palma para aquilo que está funcionando. Aquele abraço, galera.